Bem, agora nós vamos falar do elemento ar. O ar pode ser claro como um cristal, podemos olhar para um céu sem nuvens, mas quando as nuvens aparecem, o ar, o próprio céu, pode ficar turbulento. Pode uivar e assoprar, ou simplesmente se cobrir em sombra cinza. E embora o ar possa ser aquecido de quando em quando pelo sol, foi classificado por Aristóteles como um elemento essencialmente frio. O ar é a mente, ou como diria Jung, a função pensante. Como vimos, a intuição é o fogo, a sensação é terra. Representam modos de percepção. O pensamento, que é o ar, e o sentimento, a água, representam modos de julgamento. A maioria das pessoas tende para duas funções: uma que capacita a perceber e a outra que ajuda a julgar as percepções. O tipo extrovertido de signo de ar, muito provavelmente, fará esses julgamentos de acordo com as regras tradicionais. Essas pessoas são os cientistas, os pensadores objetivos que dão forma e estrutura à nossa sociedade. Os seus primos, os pensadores introvertidos ou tipos de signos do ar, tendem a ser mais originais. Porém, de fato, ser teórico e filósofo dotado, embora a sua filosofia possa contradizer as visões do mundo dos dominantes, ambos os tipos são prováveis professores. Vivemos em uma cultura que cultua a razão e, em certo sentido, elevou-a a uma posição divina. Mas há uma séria desvantagem em tal atitude. Nas religiões orientais, a mente é reconhecida como algo ambivalente, não inteiramente confiável. Dani Rudyard observou que a mente é uma excelente serva, mas também um mestre muito terrível. Um antigo aforismo teosófico diz que a mente é o assassino do real e que o verdadeiro buscador deve matar o assassino. Em outras palavras, a nossa mente pode nos enganar e a lógica pode nos afastar daquela centelha divina intuitiva que forma a nossa real conexão com o nosso eu superior. O hinduísmo, o budismo e outras disciplinas meditativas orientais sempre se empenham para ir além do intelecto. Note que no tarô, a função do pensamento é simbolizada pelo naipe de espadas, e que as cartas de espada, em geral, trazem imagens de lutas, desafios ou conflitos. Os heréticos medievais, cuja filosofia reside no cerne do tarô, reconheciam a natureza ambivalente da mente. Também o faziam os autores da Lenda do Graal, que encaravam o pensamento como uma espada. Na Lenda do Graal, o mundo foi transformado em um deserto estéril porque o rei do Graal estava doente, ferido na coxa ou na virilha. Esse mito tem grande significância simbólica para o nosso tempo. A própria imagem do deserto evoca a nossa crise ecológica atual. A coxa ou a virilha representa o poder dos instintos primitivos e da sexualidade. Os instintos do rei do Graal foram feridos por uma aplicação demasiada grande do intelecto. Assim, as histórias do Graal, escrita entre 1150 e 1200 depois de Cristo, curiosamente pressagiam a nossa própria era. A nossa civilização tornou-se muito dependente da função do pensamento, que nos colocou em desacordo com os nossos instintos e os nossos sentimentos. Como somos alienados de nossos sentimentos, permitimos que a nossa civilização se desenvolvesse de maneira desequilibrada, com uma ênfase demasiada grande na lógica e na tecnologia. Sendo assim, sendo assim, digamos, né, criamos literalmente um deserto. Atena, a deusa grega da sabedoria e do conhecimento, é sempre retratada
como um elmo e uma espada. Embora muitos interpretem a espada como parte de seu traje de batalha, pois ela tem um poderoso domínio nesse campo, ela refere-se mais provavelmente à espada da mente e relaciona-se com a agudeza e a estratégia, que era o seu principal dom. Filha do cérebro do seu pai Zeus, a sabedoria e o intelecto de Atena, além de seu traje armado, a mantém distintamente separada do mundo do sentimento e da emoção. Isso deve ser explorado mais profundamente no mito de Palas Atena. O ar, o elemento da mente, e água, o elemento dos sentimentos, têm extrema dificuldade de integrar-se um com o outro, assim como fogo e terra. Pessoas cujos mapas trazem uma poderosa ênfase nos signos do ar, o Sol, a Lua, ou ascendente em Gêmeos, Libra ou Aquário, ou localizações angulares com Urano, Mercúrio ou Palas Atena, muito provavelmente terão dificuldades para entrar em contato com seus sentimentos. Pode parecer frios e cruéis, incapazes de tocar o coração dos outros. Eles pensam ter uma resposta para tudo e que a lógica pode trazer a resposta. Quando as suas emoções emergem, com frequência o fazem de modo bizarro, de forma que os tipos pensantes ou de ar, especialmente os introvertidos, podem favorecer o surgimento de alguma reação emocional bastante peculiar. Se fôssemos expressar a personificação do ar em forma de um cartoon, veríamos o desenho de um balão de ar quente como a cabeça, né? Esse balão de ar quente como a cabeça, e dois balõezinhos, né? Como o corpo. O ar, mais do que qualquer outro elemento, é com frequência lá em cima, ou, metaforicamente falando, na cabeça e distintamente não no corpo. O ar, ele representa especificamente a cabeça. Mas muito já se disse sobre as qualidades negativas dos tipos de signo de ar. Se por vezes, ao vermos, digamos assim, como responsáveis por todos os nossos males, é apenas porque a nossa civilização está em um momento de crise em relação ao pensamento e aos sentimentos. Os tipos de ar têm coração e alma como qualquer outra pessoa. Apenas têm mais dificuldade em atingir esse nível. É sua tarefa manejar a espada do intelecto e assassinar o assassino do real. Isso equivale a dizer que devem usar a mente para ir além da mente, uma afirmação paradoxal e uma tarefa difícil, mas verdadeira. O melhor que se pode fazer com essas pessoas é ouvi-las quando dão essa rara demonstração de sentimento, em vez de criticá-las pela falta de emoção. Afinal de contas, isso apenas, né, as leva a mergulhar mais fundo em suas posições rigidamente entrincheiradas. E também faremos bem em nos lembrarmos de que, sem o raciocínio claro e preciso delas, desse pessoal de ar, não gozaríamos dos confortos ou luxos tecnológicos que possuímos hoje. O seu aparelho de CD, o seu novo carro, né? E outros tantos aparelhos hoje, né, de ponta tecnológicos, né? Devemos todas essas coisas às mentes lógicas e penetrantes dos tipos de ar. É fácil ver como Gêmeos, Libra e Aquário, que são de elementos ar, constroem a triplicidade do ar na roda astrológica. Assim como a mente, os três signos têm aspectos duplos, simbolizados por seus símbolos reais e como são representados pela função deles no zodíaco. Todo o círculo do zodíaco é representado por animais, exceto um conjunto, os dos signos do ar,
que tem mais símbolos humanos. Na antropologia, aprendemos que o fator distinto entre o homem e os seus irmãos mamíferos relaciona-se ao fato de que o homem pensa. O homem tem uma mente e um intelecto e por isso pode raciocinar. O mundo animal exterior ao homem baseia-se principalmente no instinto. A imagem que define o primeiro dos signos de ar, que é Gêmeos, é composta por dois gêmeos homens, que é Castor e Pólux, ou outros gêmeos mitológicos que podemos discutir ao falar de gêmeos. Nesse primeiro signo de ar, Gêmeos, a mente ainda está em um estado infantil. Está fuçando em toda parte, é curiosa por conhecer e aprender tudo o que encontra. Por essa razão, possui uma habilidade em aprender muitas coisas rapidamente e ao mesmo tempo, assim como a criança pequena, que, cheia de energia, aprende a imitar o seu ambiente. Em Gêmeos, a dualidade da mente é expressa em seu modo mais extremo. As duas crianças não apenas têm corpos e objetivos distintos, como a mítica rivalidade entre elas simboliza o diálogo e o debate vivenciado pela mente quando muitas vozes interiores falam, mas nenhuma delas está suficientemente desenvolvida para realmente responder às demandas do momento. Para Libra, o símbolo é uma balança, por vezes suspensa por uma mulher, outras não. A balança simboliza o estágio a que chegamos como segundo signo do ar, o do equilíbrio. No libriano, o fator de dualidade é menos pronunciado que no geminiano, porque é uma pessoa que possui um par de pratos de balança. Repetimos, o par está em busca de um equilíbrio de opostos e Libra está sempre preocupada com justiça ou igualdade. De fato, a balança de Libra foi adotada pelo campo legal como lembrete de que ali também a justiça e a igualdade deve estar acima de tudo. A posição de Libra na roda astrológica dá a ela um papel único, pois está situada no ponto médio de todos os signos. E por isso se diz que tem maior objetividade ou capacidade de ver todos os lados de uma questão. Seja isso ou não inteiramente verdadeiro, a maior parte dos librianos dirá que a sua trajetória de vida sempre envolve alguma variação desse ato de equilibrar. Se Gêmeos representa a luta individual com a dualidade da sua própria mente, e Libra vem para equilibrar o eu com o outro, vai ser em Aquário, o terceiro e último estágio do ar, na mandala astrológica, quem assume a tarefa de usar a qualidade do ar para se afastar de problemas pessoais e estender uma mão solidária para a humanidade como um todo. De fato, a queixa comum sobre os aquarianos em um nível pessoal ou de relacionamento é que eles são muito desprendidos e não são sensíveis o bastante para necessidades pessoais. Isso é bastante verdadeiro, uma vez que Aquário, assim como o vulcano Spock da série da TV, aquela Jornada nas Estrelas, o aquariano com frequência se preocupa com o bem de muitos acima do bem de um só. Obviamente, o aquário, ele tem todo o seu senso para o coletivo. A impressão costumeira é que os aquarianos sempre tomam as decisões certas, mas esse nem sempre é o caso. Aquário, assim como Gêmeos e Libra, é dirigido pela mente e, como resultado, pode vestir antolhos em relação a outras áreas de preocupação humana, com uma visão de vida bastante fria e seca. Quando os planetas ocupam signos de ar, a finalidade consciente e a força de vontade dirigida estão voltadas para as atividades aéreas, o mundo das ideias, conceitos e resolução de problemas. Relacionamento com pessoas que podem agir como receptores, pelas quais possam arejar esses conceitos e ideias,
tomam-se o objetivo do tipo de ar. Em assuntos de saúde, a triplicidade do ar trata da capacidade de circular o sangue através dos caminhos do corpo, as artérias e as veias. Quando o ar está pouco representado no mapa, a circulação será fraca. Quando está excessivamente enfatizado no mapa, será aparentes a secura da pele, do cabelo e temperamento. Técnicas de respiração são extremamente importantes para os signos de ar, e os iogues reconhecem a respiração vital ou prana como elo de ligação entre o corpo e o eu. Todos os tipos de ar, especialmente gêmeos, que regem os pulmões, podem beneficiar-se de exercícios cotidianos de respiração e, com frequência, necessitam viver em um lugar em que o ar seja limpo e puro. Eles também precisam frequentemente estar elevados, em grandes altitudes. Embora o ar seco case bem com o seu temperamento, também exacerbará a secura que possa acometer o seu corpo se o elemento ar for excessivo. Nesses casos, por exemplo, hidratantes, óleos naturais serão de grande valia, né, para a pele do pessoal, né, desses signos de ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário, especialmente o signo de Gêmeos, né? Porque o ar e o seco ali, eles vão trazer alguma dificuldade em termo de derme, né? Então, esses tratamentos com óleos, né, naturais, né, e talvez hidratantes muito bons, resolvam essa situação. Até a próxima, que eu vou falar do elemento água. Muito obrigada.